Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães cristãos que desejam preparar os seus filhos para o reino de Deus. Aqui quem fala é Karine e hoje eu quero conversar com você sobre a vida fácil e tranquila das mães que só ficam em casa, que não trabalham fora. Antes, porém, eu quero falar para você que você pode enviar sugestões de temas, perguntas. O podcast de ontem, por exemplo, foi gravado a partir de uma pergunta que foi enviada. O podcast de hoje foi também a partir de uma sugestão. Então, fique à vontade, escreva para nós através do nosso WhatsApp 47 99661 3296. Através deste mesmo número, você pode também solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão. E ali você receberá semanalmente as nossas atualizações e as novidades do que temos produzido para vocês. Vamos então ao tema de hoje. Você é dessas mães aí que tem vida fácil, não trabalha fora de casa, fica só com a criança? Você já ouviu alguém comentar dessa forma acerca de mães que não trabalham fora? Eu optei por ser uma mãe assim, de vida fácil, sabe? Que não sai para trabalhar. E a verdade é que quem pensa assim não sabe o que é o trabalho de uma mãe. Absolutamente. Se você está me ouvindo e você optou por ser mãe em período integral, em deixar o mercado de trabalho para assumir as funções apenas no seu lar, você sabe muito bem do que eu estou falando, sabe que não é uma atividade menos cansativa do que ela de fora, que exige menos de você, muito pelo contrário. Eu acredito que é muito mais fácil estar no mercado de trabalho do que estar em casa. É muito mais fácil produzir numa profissão, atender às exigências de clientes ou patrões, do que educar uma criança e estar integralmente sob os cuidados desta criança e da casa. Da casa em si, eu costumo dizer que casa sempre tem serviço. Por mais que você já arrumou, ainda vai ter mais coisa para fazer. A pia da cozinha, por exemplo, é uma coisa mágica, né? Você acabou de lavar, é uma questão de tempo para ela estar cheia novamente. Então, casa sempre tem serviço. Agora, quando tem criança em casa, aí o serviço dobra, triplica, quadruplica. Porque educar é trabalhoso, educar dá trabalho, criar filhos é algo que exige realmente da gente, não apenas energia física, mas também mental. E muitas vezes no ambiente de trabalho, as pessoas precisam de muito menos energia para dar conta do serviço. Então, quem costuma dizer que a vida de mãe, que só fica em casa, só trabalha em casa, é fácil, é alguém que está muito equivocado. Só que existe um outro grupo que não são essas pessoas desinformadas, são as próprias mães que às vezes estão em casa, se acostumaram com o mercado de trabalho e aí possuem uma certa dificuldade em ficar distante deste mercado. E aí eu queria conversar com você que também pode partilhar desse sentimento. É difícil para muitas mulheres abrir mão de estar no mercado de trabalho porque, por alguma razão, aquilo que elas viviam no mercado de trabalho passou a fazer parte da identidade delas, de quem elas eram. Então, mesmo que não fosse uma grande posição, uma executiva, uma posição de destaque, algo que lhe desse fama ou muito dinheiro, mas aquilo lhe produzia algo para sua autoimagem que era positivo, fazia parte da sua identidade, de forma que agora que ela não está mais lá no mercado, ela sente que falta algo, parece que está incompleta. E nós, mulheres que somos mães atualmente, né, de crianças pequenas, fomos mulheres que crescemos numa época em que a cultura feminista, a ideia feminista já estava bastante disseminada. Então, nós fomos educadas, basicamente, pelo menos grande parte de nós, para o mercado de trabalho. Nós não fomos educadas, muitas de nós, ou a maioria de nós, para os cuidados domésticos. Eu, por exemplo, não fui educada para os cuidados domésticos. Eu casei sem saber fazer um feijão.
E eu rio hoje, mas eu penso que se eu tivesse uma filha hoje, ela teria que aprender isso desde pequena. E o meu filho também pretendo ensiná-lo, ele já me ajuda na cozinha e ele, logo que for possível, vai aprender também. Mas por que que eu cresci assim? Porque a minha mãe teve uma outra criação e a partir da criação dela, ela tentou satisfazer aquilo que faltou para ela, focando a minha criação muito no que faltou. Então, eu fui estritamente preparada para o mercado. Me tornei psicóloga, fiz mestrado em psicologia e estava ali no mercado com a minha carreira de vento em popa quando decidi ser mãe. Então, eu entendo perfeitamente quando uma mãe ela se depara com uma rotina totalmente fora daquela para a qual ela se preparou por anos na universidade ou com a qual ela se familiarizou por anos trabalhando numa empresa ou numa determinada atividade profissional. Ainda que essa atividade profissional não tenha requerido anos de estudo em faculdade, o fato de você ter adquirido aquilo como hábito e parte da sua identidade vai criar esse buraco, esse vazio, essa coisa estranha, essa sensação às vezes de inutilidade estando em casa. E isso é muito triste, porque se pensarmos nas funções que a gente executa em casa, nós vamos perceber que, na verdade, nós somos muito mais úteis quando nos tornamos mãe em casa do que fora de casa. E esse é o ponto que eu quero ressaltar hoje ao falar sobre esse assunto. Você sabe que o podcast não é uma coisa muito longa, então eu vou direto ao ponto. Se você, mãe, é alguém que tem esse sentimento, essa sensação, esse incômodo de querer fazer algo fora de casa, querer ser produtiva fora de casa, eu queria te chamar a atenção para que você desenvolvesse um olhar de valorização para aquela missão que você tem a executar na sua casa. Nada que você vá fazer fora do seu lar pode ser tão importante quanto o que você tem para fazer dentro do seu lar com o seu bebê. Ou com a sua criança de 2, 3 anos, ou com o seu filho que ainda não está em idade escolar, ou até mesmo com aqueles que já estão, dependendo do quanto você perceba que é preciso acompanhá-los de perto. Nada, absolutamente nada que você faça lá fora pode ser superior a esse trabalho. Sabe por quê? Vou te dar uma razão que para mim já é, assim, indiscutível. É em casa que nós formamos o caráter dos nossos filhos. É em casa que nós ensinamos valores. Não adianta a gente pensar que creche, escola, babá vai ensinar, não. Porque até vai ensinar, mas não vai ensinar necessariamente aquilo que você gostaria. Então, é em casa que nós formamos o caráter das crianças. E o problema que o mundo vive hoje, as crises que existem na nossa sociedade, elas ocorrem em decorrência, na maior parte do tempo, do caráter mal desenvolvido, do caráter ruim que foi desenvolvido em muita gente que hoje é adulto. Então, se nós temos um país cheio de corrupção, é porque faltou em casa, no lar, que a educadora atuasse ali com excelência para formar um caráter reto nesses que hoje estão lá na frente governando o nosso país. Se a educação está péssima, se na escola a criança recebe péssimas influências dos professores, se você não se sente segura em deixar o seu filho ir para a escola pela falta de segurança que existe hoje, ou se você não se sente seguro em deixar o seu filho nem na casa de um parente por desconfiar das pessoas, isso se dá pela uma falta que foi produzida lá, no momento da formação do caráter, dessas pessoas que hoje não são confiáveis, dessas pessoas que hoje são influências ruins. Se a mídia dispõe hoje para crianças conteúdos que a gente fica de cabelo em pé e pensa que valores são esses que estão sendo transmitidos, como o mercado pode ser tão cruel com as crianças, fazendo com que elas desejem e queiram cada vez mais coisas distantes daquilo que é do propósito divino, isso ocorre porque o caráter não foi formado à semelhança do caráter de Cristo, não foi um caráter formado com valores e princípios como aqueles que nós cremos e desejamos que os nossos filhos tenham. Então, querida mãe, nada há de mais importante para você fazer do que imprimir no caráter do seu filho a semelhança
com Deus. Não existe absolutamente nada importante e nada é mais desafiador do que essa tarefa. O homem pode querer ir para Marte, pode querer ir para qualquer outro canto desse universo, e isso pode parecer muito difícil. As grandes descobertas que a ciência faz podem parecer coisas assim, uau, eu jamais seria capaz de fazer algo tão grandioso. Mentira. Se você é mãe, você tem o trabalho mais grandioso diante de você e está aí dentro da cabecinha desse pequeno ser que você educa. É na mentezinha dele que você tem o maior trabalho que pode ser feito nesse mundo. Imprimir virtudes, princípios cristãos, imprimir a imagem de Deus nessa criança, fazer com que essa criança seja uma pequenina luz num mundo de trevas. Não existe nada maior do que isso, mãe. E entenda, Deus a valoriza muito por você ter essa missão, por você ter aceitado essa missão de ser uma educadora, de ter deixado o mercado de trabalho para se dedicar integralmente ao seu filho, transformar o seu filho no seu principal ministério, no seu principal serviço. Tem um texto que eu acho bem bonito para nós que somos mães, e eu separei ele aqui para ler para você, que fala um pouquinho sobre isso. Comentando aqui sobre a obra da mãe, no livro Ciência do Bom Viver, Ellen White escreve assim: ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de cinzelá-la no mármore. Não tem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhe com o auxílio divino gravar na alma humana a imagem de Deus. Essa é nada mais, nada menos do que a sua missão, mãe. Você tem a missão de, com o auxílio divino, gravar na alma dessa pequena criança que está diante de você a imagem de Deus. Isso é uma missão tremenda e o Senhor valoriza o trabalho que Ele deu a você. Ele olha para você com muito amor e com muita disposição para lhe dar sabedoria e condições de efetuar essa obra tão grandiosa. Se você olha e se sente improdutiva como mãe, talvez você deva repensar a maternidade ou o que você tem desenvolvido na maternidade. Eu tenho certeza que se você estudar minuciosamente o temperamento do seu filho, se você estudar minuciosamente o desenvolvimento de uma criança e, a partir desse estudo, perceber tudo o que você tem de trabalho a ser desenvolvido para que nesta pequena alma seja gravada a imagem de Deus, você vai descobrir que você tem muito trabalho a fazer e mais, um trabalho muito produtivo que salário nenhum pagaria, mãe. Porque salário nenhum pode pagar a alegria de ver uma criança que acabou de aprender a falar recitando versos bíblicos. Salário nenhum pode pagar a alegria de ver o seu filho ajoelhando para fazer uma oração sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. Não existe salário nesse mundo que possa pagar a alegria de ver uma criança chamar pai, mãe, os irmãos, quem quer que seja que está em casa, para fazer o culto, para louvar a Deus. Isso só acontece quando nós gastamos tempo, dedicação, quando direcionamos a nossa inteligência e as nossas energias para estudar os nossos filhos e desenvolver essa missão tão nobre. Ao invés de estarmos estudando sobre tantas outras coisas que para o mercado seriam importantes, nós podemos nos dedicar a estudar as nossas próprias crianças, entender de desenvolvimento infantil, entender do corpo humano, entender de tudo aquilo que envolve o desenvolvimento da criança para proporcionar ao nosso filho o melhor desenvolvimento que a gente possa proporcionar. Uma mãe que trabalha desta maneira a maternidade, ela não vai sentir que é de pouca importância o trabalho que ela faz. E quando ela olhar para os resultados disso, que começam a aparecer, como eu falei já no início, quando a criança aprende a falar, a gente já começa a ver os resultados disso,
ela terá ali um pagamento muito grande, mas o maior de todos será o pagamento de ver os seus filhos entrando no reino de Deus, entrando no céu. Querida mãe, se você alguma vez se sentiu de menos valor, se sentiu improdutiva, se sentiu inútil, por não estar mais no mercado de trabalho, por não ter continuado os seus estudos em função da maternidade, por não ser alguém para quem o mercado olhe e deseje e faça um julgamento bom, esqueça tudo isso. Pense no que Deus pensa sobre você e a missão que Ele te deu. Olhe para o seu filho e veja quanta coisa importante há para se desenvolver com ele. E você certamente descobrirá a maior missão que um ser humano poderia ter neste mundo. Eu desejo que você seja muito feliz e abençoada na missão de ser mãe e que você ame essa missão e confie que o Deus que te deu essa missão capacitará você a executá-la com excelência para criar o seu filho para o reino dele. Um abraço e que Deus abençoe o seu lar.